Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade, ou melhor, nós vamos retomar as lições da Escola Bíblica Dominical aqui no nosso canal. E nesse caso, a gente está estudando o terceiro trimestre desse ano de 2024, que tem como tema principal, eu vou ler aqui, o Deus que governa o mundo e cuida da família. E o subtítulo diz: Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, eu quero dizer aos irmãos que estou muito feliz por poder voltar, retomar a gravação dos nossos vídeos aqui, falando sobre as lições da EBD. E essas lições, como a gente já falou aqui, falarão sobre Ruth e Esther, esses dois livros, e o que a nossa geração pode aprender com esses dois livros, com a história desses dois livros. E na aula de hoje, eu quero compartilhar com você a lição de número 4, que nós vamos estudar no próximo dia 28 de julho, que tem como título o seguinte: O encontro de Ruth com Boaz. E o texto áureo está lá em Ruth, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Esse é o texto áureo da nossa lição e nós vamos entender um pouquinho mais dele lá na frente. E a verdade prática diz assim: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. A verdade prática, eu acho importante, interessante a gente fazer um breve comentário sobre ela, que aqui está dizendo para nós, chamando a nossa atenção, que assim, a realidade é que quando alguém tem pureza e quer ajudar um ao outro, ela não deve ficar esperando algum tipo de retribuição. Ela deve fazer, ajudar, se propor de forma generosa ajudar alguém, sem exigir nada em troca, confiando que Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é fiel e justo, ele sim recompensará essa pessoa. Da mesma maneira que ela é generosa com alguém, sem querer exigir nada em troca, isso é uma lição muito grande para nós, ela deve confiar e esperar na fidelidade e na justiça de Deus, para que assim também ela seja de alguma maneira beneficiada. É claro, no tempo de Deus, porque infelizmente tem algumas pessoas que elas acham que assim, ela está semeando na vida de alguém e ela já acha que ela tem que colher de imediato. E não é assim, não é dessa maneira. Então essa verdade prática traz uma breve lição para nós aqui. Então vamos lá para a nossa introdução. A introdução diz o seguinte: que na lição anterior o tema central foi a amizade entre Noemi e Ruth. E nessa agora nós veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. E aí entra em cena a questão mais específica de Boaz, esse personagem que nós vamos entender um pouquinho, algumas características sobre ele. E nessa primeira parte nós vamos falar sobre o tópico 1, que tem 3 subtópicos aqui, e nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O tópico 1, ele fala sobre Boaz, o remidor. E tem como subtópico de número 1, falando o seguinte: um homem próspero. Já mostra aqui uma característica de Boaz, e a gente vai ler algum trecho aqui para a gente entender um pouquinho. Diz assim, o capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Está lá em Ruth, capítulo 2, versículo 1. Os termos aqui, valente e poderoso, referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz. Valente e poderoso. Valente aqui não está falando sobre valente, força de querer enfrentar as coisas na força, na ignorância e querer conquistar ou impor alguma coisa. Valente aqui está falando sobre caráter íntegro e a influência de Boaz, além, é claro, de seu poder econômico.
ele era um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. E ele reunia qualificações e condições para cumprir o seu papel de remidor. Algumas características aqui de Boaz, e ele tinha grande influência, ele tinha plantações, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele, enfim. E aí o subtópico 2 vai falar de Goel e Levir. A expressão da geração de Elimeleque aqui vai falar sobre as famílias, né? Não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido, né, de Noemi, falecido. Segundo uma tradição rabínica, ele era sobrinho. Isso é o que o comentarista traz para nós aqui. Como parente próximo, poderia ser Goel, ou seja, resgatador da terra, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, que está lá em Ruth 4:3. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Então, são algumas coisas aqui a respeito da lei que a gente precisa dizer. E aí diz assim, ó, já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Então, tudo indica que essa prática, no caso, ela foi ampliada seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Então, para a gente simplificar aqui, Boaz, ele teria o direito, mas, primeiro, na frente dele, tinha um que era mais próximo da família, e esse sim é que tinha, perante a lei, a condição de assumir esse papel de remidor de Ruth, no caso, né? Então, Boaz, com o subtópico 3 vai dizer isso, temor e respeito, nós vamos ver o que ele fez. Ele, na verdade, ele procurou saber realmente se não tinha alguém que poderia assumir esse papel antes dele. Então, lembro aqui o seguinte, uma coisa interessante, Boaz, apesar de todas as características dele, de ser uma pessoa influente, de ter um bom caráter, principalmente, de ter poder financeiro, econômico, no caso, ele não queria ultrapassar o que as leis preconizavam, ensinavam. Ele não queria. E ele primeiro, de uma maneira prudente e sábia, ele primeiro procurou saber se realmente não havia alguém primeiro do que ele. Antes dele, melhor dizendo, para poder assumir esse papel de remidor, de resgatador de Ruth e as terras. Então, ele primeiro procurou saber. Para quê? Para não incorrer em nenhum erro. E uma outra coisa que eu vejo aqui também, que eu aprendo aqui, é que o seguinte, apesar dele ter toda a influência, conforme o comentarista falou aqui, e nós compreendemos, por ele ter influência, ser uma pessoa de bom caráter, certamente de boa reputação, poder econômico, ele não queria infligir as leis para benefício próprio. Essa é uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração. Uma pessoa de bom caráter, ela jamais, ou de caráter íntegro, ela jamais vai querer passar por cima de alguém ou de alguma lei propriamente dito, burlar um sistema para ela ser beneficiada. Muitas das vezes por conta dela achar que por ela ter poder e influência, conhecer gente importante, ela teria esse direito. Não, a Bíblia diz que não. Então muitos que incorrem nesse erro por soberba terão da parte de Deus uma certa resistência, porque a Bíblia aqui diz, não sei o que estou dizendo, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, a arrogância, a altivez, isso tudo precede a queda. Então é importante lembrar que Boaz demonstrou caráter íntegro,
prudência, sabedoria em não tomar nenhuma decisão precipitada, sabe? Ele poderia incorrer em um erro, então ele procurou saber primeiro. Então o ponto 2, 3 aqui diz assim, ó, temor e respeito. Aqui vai falar um pouco sobre a relação dele com os seus empregados. Como a gente falou no primeiro tópico, ele tinha empregados que trabalhavam para ele. Então diz aqui, o comentarista coloca, a saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová diz assim, ó, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, os empregados, indica também o seu respeito, o respeito de Boaz para com os que trabalhavam com ele. Os empregados também lhe retribuem com uma saudação muito amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Ou seja, da mesma forma que Boaz demonstra respeito aos seus empregados, os empregados também demonstraram respeito a ele. Sabe aquela coisa de relação de patrão-empregado que muitos, hoje em dia, têm uma facilidade muito grande para falar mal dos patrões e os patrões falarem mal dos empregados, vice-versa. É uma coisa assim terrível, né? Eu sei que existem patrões que querem se aproveitar dos empregados. E eu também sei que existem muitos empregados que querem se aproveitar de uma oportunidade para falar mal, para criticar o patrão e achar que o patrão é injusto, que o patrão não está pagando o que essa pessoa deveria receber. Então, para os nossos dias, olha o que o comentarista coloca aqui, ó. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Colossenses 3:22 e 4:1 fala sobre isso, como também Efésios 6, do 5 ao 9. Como os patrões devem tratar bem os seus empregados, pagando o que é justo, reconhecendo o bom trabalho, algumas coisas, né? Como também os empregados devem reconhecer os benefícios que o seu patrão oferece para ele, porque afinal de contas, se não fossem os patrões, né, os empresários, que são as pessoas que no Brasil, propriamente dito, geram os empregos, muitos empregados estariam na rua, não teriam onde trabalhar. E aí, alguns poderiam dizer assim, mas se eu sair daqui, eu arrumo outra coisa. Olha, existe um princípio que é o seguinte, se você não respeita o seu patrão onde você está hoje, muito provavelmente, para um outro lugar que você for, você vai agir da mesma maneira, porque está na sua mentalidade não respeitar o patrão. Então, a Bíblia ensina para nós, cristãos, a darmos o exemplo. Mas, infelizmente, na nossa geração, nós temos visto e ouvido, né, muitas pessoas que chegam a falar que não contratam cristãos. Por que será? Por que será? Que Deus nos dê graça para que, como empregados, venhamos ter consideração com os nossos patrões e, como patrões, venhamos ser justos com os nossos empregados. Pagar o que é justo, retribuir o que é justo, segundo o que a Bíblia diz. Então, esse é o primeiro tópico que a gente falou. Eu espero que você tenha entendido, cada um de forma bem simples, bem clara. E o tópico 2 vai falar sobre o carinho de Boaz para com Ruth. E o subtópico 1 diz assim, ó, a pureza não exclui a ternura. Olha o que diz assim, aqui. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre as que respigavam, as que catavam, né, as espigas. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de uma forma carinhosa, chamando-a de filha. Veja aí, mais uma questão, né? O papel dele como patrão. Tem uma pessoa ali, mesmo que ele não conhecia, ele tratou ela com ternura, tratou com respeito, com educação, sabe? E aí a gente aprende também assim, né? Como patrão. E aí ele deu liberdade para continuar catando as espigas em sua plantação e ainda lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Olha que interessante, ele falou assim, ó,
Não dei ordem aos moços que te não toquem. Olha, eu falei com os moços para não te importunarem, para permitirem que você continue trabalhando aqui. E Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Por quê? Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Olha, irmãos, que coisa interessante aqui, né? Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses, né? Ser santo não precisa ser ignorante, mal educado com as pessoas, mesmo as pessoas que nós não conhecemos. Entendeu? O primeiro contato, sabe aquela coisa, aquela primeira impressão? Então eu acredito que essa primeira impressão, dessa forma que Boaz tratou Ruth, ela também foi impactada de alguma maneira. Ela, como nem era empregada dele oficialmente ali, né? Ela estava ali se aproveitando de uma oportunidade, mas ele respeitou de forma educada, certamente deve ter observado a prática dela, como ela trabalhava, e alguma coisa lhe chamou a atenção. Então ele pediu aos seus empregados que respeitassem e não tocassem nela. E aí o comentarista colocou aqui essa questão sobre abuso, né? Alguns patrões, infelizmente, eles querem se aproveitar da sua posição de destaque para muitas das vezes querer se aproveitar do determinado empregado, tá? Tanto para o lado do homem quanto para o lado da mulher, tá? Porque essa questão de abuso sexual ou de assédio, vou dizer assim, não acontece só para o lado das mulheres. Quando a gente fala de assédio, tem gente que acha que é só para o lado das mulheres, mas não é não. Tem homens também que muitas das vezes são assediados pela pessoa que está acima dele no cargo. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Tanto quem é empregado, para perceber esse tipo de atitude e fugir, evitar, como também quem é patrão ou quem é patroa, né? Para não fazer esse tipo de atitude aí, porque Deus não está nesse negócio. Um viver santo exige sim que nós, como cristãos, tenhamos o maior respeito pelas pessoas, principalmente em relação a essa questão sexual. Respeito, tá? E não perturbar as pessoas, seja no ambiente de trabalho ou seja em qualquer ambiente em que você estiver. Ponto 2 aqui, Deus estava agindo. Isso é muito interessante, né? Isso aqui demonstra, mais uma vez, a fidelidade e a justiça de Deus para com aqueles que se propõem a, de forma determinada, servir a Ele. Em um momento oportuno, Deus abre uma porta, Deus envia alguém, Deus providencia de alguma maneira que surpreende a nós alguém para nos abençoar por conta da sua fidelidade, porque Deus age. A Bíblia diz que não há, nem olhos viram o que Deus preparou para nós, e também não há Deus além de ti que possa trabalhar em favor daqueles que nele esperam, confiam na providência dele, que nós possamos ter essa intenção aí. Então Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreende Ruth, como uma estrangeira e pobre. Certamente ela tinha receio de como seria tratada. Seria normal isso, né? Ela agia com educação e muita discrição. Ela procurava não chamar muita atenção. E ela ficou impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Olha a humildade dela. Mas também, por um ponto, ela tinha um certo temor, porque ela era estrangeira, pobre, e ela demonstrou que somente pelas palavras dele, ela já demonstrou uma certa gratidão. E aí, diz aqui, ó, havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Essa é a frase que a gente precisa guardar. Um bom testemunho abre muitas portas e ordena a bênção. Um bom testemunho e não murmuração. Murmuração afasta a bênção. Um bom testemunho, uma boa reputação, precede você a sua chegada.
E aí, certamente, as pessoas terão o maior prazer em abençoar a sua vida, por conta da boa reputação ou do bom testemunho. Faça o que você tem que fazer, o que você foi chamado ou contratado para fazer, da melhor maneira possível. Que assim, de alguma maneira, lá na frente, Deus há de agir em seu propósito. Entendeu? Por quê? Porque ele é Deus e ele não falha. O ponto 3, subtópico 3, diz assim, ó, sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Veja que a gente está falando sobre muitos adjetivos de Boaz aqui. Não quer dizer que ele era perfeito. Não, longe disso, tá? Longe disso. Nós estamos falando de alguém que, mesmo com as suas possíveis, claro, óbvias, falhas como homem, mas ele tinha características que, como um homem de Deus, ligado a Deus, ele queria demonstrar isso e não se aproveitar principalmente da sua posição de destaque, de sua posição econômica. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele, a Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. O que é isso? Deus abençoa o branco, o negro, o amarelo, o índio. Deus quer abençoar a todos. Tanto que na sua palavra ele diz, Deus chama a todos os povos, tribos, língua e nações para o arrependimento. Não é só para a bênção não, tá? É para o arrependimento primeiro. Então, ele diz aqui, e como um servo de Yahvé, né, o Deus que provê, ele estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita, e suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram um grande conforto. A sinapse diz assim, ó, Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. Então, o que a gente aprende aqui? Deus age, e Deus age além das fronteiras, tá? De raça, de etnia, de país. Deus age além das fronteiras para abençoar quem demonstra fidelidade e espera nele. Então nós vamos para o subtópico 3, que vai falar sobre a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Diz assim, ó, o subtópico 1, a lei da semeadura. O que é isso, né? A lei da semeadura lembra de Jesus lá semeando? E ainda diz assim, tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Isso é a lei da semeadura. Seja para o bem ou seja para o mal. Está aqui para nós, para a nossa geração, entender, lembrar ou relembrar que a lei da semeadura, ela vale para todos. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que muita gente acha que tem uma cosmovisão, uma visão ampla, né, de mundo, que diz que os homens que são afastados de Deus e eles não são afetados por Deus, por ele. E aí isso é fruto de uma incredulidade crescente. Por quê? Essa visão é dualista, em nada condiz com as escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício até de crianças. Olha que terrível, né? Agora, ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Veja bem, irmãos, esse ponto aqui dá aquela impressão de que muitos que estão aí no mundo vivem dissolutamente, praticam muitas coisas erradas que são contrárias a Deus. Muitas pessoas acham que esse tipo de pessoa ela não vai sofrer a punição da parte de Deus. Mas eu afirmo que de uma maneira ou de outra, essa lei da semeadura, se a pessoa semeia o mal, ela vai colher, seja nessa geração ou na outra, não importa. A Bíblia se cumpre e nós precisamos crer nisso. A lei da semeadura,
aqui para Ruth, tá? Moveu o coração de Deus para intervir na vida dela através de Boaz, que ele bateu o olho nela e começou a dar a ela a oportunidade, mas querendo fazer a coisa de maneira correta. E Ruth, ela não chegou, até porque ela teve medo também, né? Ela chegou com humildade, praticando ali a tarefa básica, para depois então almejar alguma outra coisa. Assim nós devemos ser. Chega no local de trabalho, em qualquer lugar que você chegue para contribuir com alguma coisa, chega devagar, entendendo quem está ali, conhecendo as pessoas, procurando fazer um bom ambiente, para que então, depois disso, Deus venha, tá, através da lei da semeadura, da recompensa, Deus venha recompensar você, a todos nós, por conta da nossa postura. A lei da semeadura está lá em Gálatas 6:7, né? Que fala que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aí vamos lá, os acasos de Deus. Que interessante, né? O primeiro sinal de ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Parece aleatório, né? Parece por acaso. Deus é o tema da lição. Governa o mundo e cuida da família. Aqui ele está mostrando isso. Ela poderia colher em algum outro campo, mas por que será que Deus direcionou ela exclusivamente para aquele campo, né? Então vamos ver aqui. Diz assim, ó, ela foi apanhar no campo de Boaz. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus, ele não se equivoca. Ele não faz essas coisas. Ele tem o domínio. E aí ele vai agir de uma maneira ou de outra, ele vai agir aqui, acolá, lá na frente, lá atrás, sei lá, no presente. Ele vai usar alguém para beneficiar os seus servos que são fiéis a ele e acreditam na sua justiça e no seu socorro e providência. Diz assim, ó, Deus tem o controle de tudo e age em favor daqueles que amam a ele. Romanos 8:28 diz aqui, assim que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é incrível. E aí ele se encaixa muito bem aqui. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Quando ela voltou para casa e falou, trabalhei em tal lugar. Pronto. A viúva, ela já criou uma esperança que brotou no coração daquela pobre viúva, que em outro momento pensou até outras coisas que a gente vai ver mais lá na frente, né? Enfim, mas ela renovou a esperança. Espero que você, que a gente renove a esperança mesmo em passando por uma situação complicada. Deus é um Deus da providência e justiça e ele age segundo o seu governo, segundo o seu querer. Mas a gente não precisa se precipitar ou querer exigir, colocar Deus na parede, achar que ele tem que fazer do nosso jeito na hora que a gente quer. Diz assim, ó, o ponto 3, o resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Olha que interessante. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e da sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril, colheu cevada e de abril a junho trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. E aí ele fecha, dizendo aqui, ó, nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Foi aquele versículo de Isaías 64:4 que eu falei aqui. Então, irmãos, é interessante, né? Olha que ponto interessante aqui. O resultado da colheita. Muitas das vezes, os frutos não vão aparecer de imediato. Ponto. No tempo certo, Deus vai providenciar. Outra coisa, há trabalho árduo a ser feito. Existem cristãos que ele começa num trabalho e ele já mal começou, ele já começa a achar que está tudo muito difícil, que está tudo muito pesado e que não vai dar para ele e tal. Na verdade, é o que a gente entende que hoje, infelizmente, a gente precisa dizer, nós estamos vivendo, né, uma geração mimimi. É uma geração que tudo incomoda. Infelizmente,
E é uma geração de cristãos que, não só para o trabalho secular, mas como também para o trabalho na igreja, reclamam de tudo e de todos e acham que só eles têm razão. Infelizmente, é complicado. Vamos ler então a conclusão para a gente fechar. A atitude de fé de Ruth estava sendo, recompensada. A sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família. Nós vamos ver na próxima lição o que efetivamente aconteceu e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. Olha que lindo! O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar a sua misericórdia e favor. Perdão, misericórdia e favor. Olha, meus irmãos, nós procuramos ser bem sucinto aqui na lição. Eu quero convidar você a, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Nós vamos voltar aí a trazer as lições da Escola Bíblica Dominical, falar um pouquinho mais sobre a Escritura, falar sobre provérbios, sobre salmos, sobre salmos, sobre a Bíblia como um todo, tá? Em vídeos pequenos, rápidos, de fácil interpretação, mas a Escola Bíblica Dominical nós temos 13 lições aí. Então, eu convido você, se não é inscrito, se inscreve no nosso canal, vai fazer muita diferença. Deixa um comentário aqui embaixo e deixa o seu like também. Um comentário, qualquer que seja. Um amém, um joinha, não tem problema. É importante que você comente ou se inscreva no canal para que você receba os nossos vídeos, né? Assim que a gente publicar, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários também, vai ser importante. E aí, você fazendo tudo isso, você vai ajudar esse canal a se expandir, para que o YouTube mostre esse vídeo para um maior número de pessoas. Então, não custa nada, deixa o seu like, faz um comentário aqui embaixo e que Deus te abençoe abundantemente. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.